Hoje a gente estava aqui agora, né, antes de começar o podcast, com a notícia triste lá Puxa vida. de mais um caso daquele de alguém que toma reféns e Sim, não sei qual motivo, né, exatamente leva, é isso que eu queria bater contigo. sim. O que leva um cara, né, e nos tempos de hoje, isso é muito comum, né, Infelizmente. toda hora aparece um caso desse, e aí eu tô me referindo aqui no Rio de Janeiro, na rodoviária Novo Rio, teve um cara que, acho que 18 reféns, 18 ou 19 reféns. E graças a Deus já foi resolvido, né? Ele se entregou depois de 3 horas de negociações. Sim, Mas parece que tem 2 vítimas. Não sei se correndo risco de morte, mas é fato que essa crise foi encerrada. Irmão, o que dá para entender, né, do comportamento humano, com o que se tem no momento, com os tempos atuais, assim, dentro do conhecimento que você tem para passar pra gente? sim. Então, a gente está vivendo um momento que é de uma crise de valores, né? Crise existencial, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia deixou as pessoas ainda mais depressivas, ainda mais olhando para a vida e não vendo sentido na vida. Depois da pandemia, muita gente falou assim, cara, será que vale a pena ter filho? Será que vale a pena casar? Fazer uma faculdade? Pô, eu vou gastar dinheiro com faculdade e daqui a pouco tem outra pandemia, não vai ter emprego e tal. Então, acho que o que já era ruim piorou. Sem falar que tem dados aí da psiquiatria que dizem que você tem 4% na sociedade de psicopatas, né? Então, sempre tem uns 4% ali que tem o desejo pelo controle, né? O prazer dele não é ele ter dinheiro, né? Ele tá com uma mulher bonita. O prazer é ele saber que a vida da outra pessoa tá na mão dele. Então, eu não sei se é o caso desse rapaz aí, eu não sei se é um cara que tentou fazer um assalto mais simples e acabou se vendo numa situação mal planejada. Mas, infelizmente, no mundo hoje, pós-Covid, o negócio ficou ainda pior, a parte psiquiátrica, né? Inclusive, a gente tem até dados de pessoas que tiveram Covid e tiveram uma leve mudança de personalidade, né? Uns ficaram mais, assim, apáticos, outros mais violentos, uns perderam a memória. Então, realmente um mundo já era estranho, tá 10 vezes mais estranho agora. Isso é difícil a gente interpretar. Qual é a demanda, né? Se tinha alguma demanda. Briguei com minha mulher, agora eu quero fazer uma arruaça. Não sei. Mas mostra que tem um nível de doença aí mental, né? Porque o cara, pra tomar uma atitude dessa, assim... Algum transtorno tá acontecendo. Tá dentro desses 4% aí, provavelmente, que você Talvez, né? Talvez. O 4% é um número pequeno, mas o problema é que esses caras, geralmente, eles estão em destaque, né? Porque eles gostam de aparecer, eles gostam da atenção e tal. E aí entra uma coisa muito legal, que é a questão da negociação também, né? Eu não sei como é que foi essa negociação, mas eu lembro do ônibus 174, que foi famoso aqui no Rio, né? E gerou até documentário e tal. O ônibus 174 teve um problema que o cara fechou as cortinas, né, do ônibus. Porque pra tu fazer negociação ali com o cara sem enxergar o semblante dele é muito complicado, né? E aí entra um negócio de tecnologia loucaço que pouca gente acha que já viu isso. Muitos anos atrás teve um caso de um cara que entrou num apartamento em Paris e fez uma família refém. E a polícia conseguiu identificar onde o cara estava pelo Wi-Fi da casa. Porque o Wi-Fi, se você tiver o aparelho adequado, ele funciona como se fosse uma ultrassonografia. A radiação do Wi-Fi batendo nas paredes e nos móveis consegue montar uma imagem, tipo o sonar do morcego, né? Que joga o som e consegue enxergar mesmo cego. Os caras conseguiram ver onde o maluco tava pelo sinal do Wi-Fi, batendo e voltando. Uma loucura isso. É mesmo? É. Isso existe. A galera não sabe, mas existe. Aí o cara que tá fora tem que ter um aparelho específico. E se ele conseguir hackear o Wi-Fi da casa e conseguir traduzir aqueles dados que estão vindo, ele consegue montar uma imagem só com a radiação do roteador. Aí eles concluíram que ele estava num determinado quarto, no canto tal, o cara veio pela janela, já entrou e pegou ele. Bom. Isso é interessante, né? Mas isso aí é interessante nesse ponto, né? Que é uma ação policial. Isso. Mas minha cabeça tá pensando assim, porra, imagina uma casa, né? Uma casa grandona dessa de luxo aí. Sim. Com, sei lá, 500 metros quadrados. Vários quartos. Sim. E aí o cara do mal, né? O maligno ali com o aparelho sabe aonde cada um tá dentro em qual cômodo. E aí o cara entra na tua casa, sabe aonde está suas crianças, sua mulher, você, aonde não tem ninguém. Bizarro isso, Bizarro, grotesco. Eles já utilizavam um aparelho de TV a cabo digital, já permitia fazer isso. TV a cabo digital, final dos anos 2000, já dava para fazer isso. Isso é um aspecto da tecnologia que a galera não se liga, né? Mas se você pesquisar na internet notícias sobre isso, você acha fácil. Documentos, né? Como utilizar o roteador, o Wi-Fi como uma espécie de ultrassonografia, né?
Pô, cara, e esse mundo vai ficando cada dia mais complexo, mais difícil de viver nele, né, cara? Esse caso aí, imagina agora. E entra a questão da linguagem também, né? Porque negociação é questão de linguística, né? Isso aí tem a ver com a minha área, eu acho interessante pra caramba. A minha área na linguística chama análise de discurso. É você pegar um texto e tentar entender que visão de mundo que o cara tá construindo no texto e que tipo de convencimento ele tá querendo fazer. Aí entra a interseção entre linguística, retórica, convencimento e operação psicológica, né? Agora, além da análise de discurso, tem a análise da conversa, que é uma área da linguística muito interessante que vai te ajudar a você entender como é que uma conversa pode evoluir para um convencimento ou para discórdia, por exemplo, né? Então, esses casos, como a gente viu aí, sempre dá estudos bem legais. Mas você teria que ter a conversa da polícia com o criminoso toda registrada para você entender como é que ela evoluiu, né? Eu tenho atualizações aqui porque você percebeu, eu dou umas olhadas aqui. Cabeçada aí e tal. Pro chat, porque às vezes o chat traz informação primeiro do que a gente mesmo, né? Eu não sei se a equipe já conseguiu aí, mas eu vi comentário do chat, eu vou dar destaque pro chat para agradecer eles também. Moral, né? Exatamente, porque os caras ajudam demais. Lógico. Parece que o camarada lá da rodoviária, ele tava fugindo, né? Então ele ia pegar um ônibus para ganhar o mundo. Entendi. Então é outra situação. E aí ele viu a polícia, e aí como uma estratégia dele de lograr êxito, né? Ele achou que a polícia ia prender ele entrou no ônibus e entrou numa negociação. Entendi. O que muda na condição dele não me parece fazer muito sentido, né? Só deixa eu confirmar, é isso mesmo que vocês apuraram aí? Com um detalhe que a gente não sabe se foi da polícia que ele tava com medo ou de achar que a facção, porque ele era faccionado e a facção estava atrás dele, ele tava fugindo para Juiz de Fora. Então ele se sentiu ameaçado quando entrou no ônibus, não sei se estava isso pela polícia ou por achar que estava sendo seguido, ou às vezes aqui criando uma hipótese, podia estar drogado sob efeitos de algum psicotrópico e achou que estava sendo seguido e nem tava, né? Sim. Aí, cara, eu vou aproveitar esse gancho, né, já esclarecendo o que aconteceu, né, com as informações. 2 pontos. Não parece ser um caso daqueles caras com uma demanda específica por problema psicológico dele, né? Isso. Que ele tá ali em crise e ele quer, de alguma forma, chamar atenção, né? Mas também é um cara que, porra, sei lá, se eu estivesse fugindo de alguém, não sei se eu faria, porra, um monte de gente vítima. Uma coisa não tá condicionada à outra, né? Sim. Você passar fato a pele e você coloca 19 pessoas em risco, ameaça, né? Sim. Então, normal esse cara não é, né? Já não é normal que tá no crime, né? Não deveria ser normal. Começa assim, né? Já tá errado daí. Isso aí que você falou, lembrei de uma situação, não sei se vocês lembram disso, que o copiloto, o cara tava no avião, o copiloto saiu pra ir ao banheiro, aí o piloto trancou a porta, não deixou ele voltar e jogou o avião no chão, né? E aí agora, mudaram o protocolo da aviação que o piloto não pode ficar sozinho. Quando o copiloto sai, uma aeromoça ou algum outro funcionário tem que entrar para ficar com ele. Você vê que esse cara estava altamente transtornado e ele preferiu tirar a vida de 200 pessoas, só não sei se por algum problema pessoal, vingança ou de transtorno, né? Uma situação meio parecida, né? E aí, cara, já que aconteceu, o próximo passo é fazer esse cara interromper a ação dele, cara. E aí é uma outra área que você domina também. Entendi. Aí minha pergunta, cara, como fazer o cara desistir do plano dele, cara? Mostrar pra ele que ele tem uma vantagem em se entregar. Sim. Porque é outro trabalho bizarro, que é o trabalho de negociação. No caso aqui do Rio, é responsabilidade do BOP, né? Então tem os negociadores lá do BOP e tal. Seja o cara um psicopata, seja um cara com outros tipos de problemas também, faccionado, um criminoso e tal, que também tem problema, não dá pra, não, o cara não é psicopata, não, é só um criminoso. Sei lá, não sei se você tá entendendo o que eu tô construindo aqui no raciocínio. Como é que faz esse cara desistir da ação dele, cara? Então, o primeiro passo, dentro pelo menos da parte que eu estudo, eu não sei, sinceramente, eu nunca estudei a teoria da negociação do BOP para saber qual linha eles usam, né? Mas dentro da minha área, da retórica, do convencimento, primeiro passo é você quebrar a barreira entre você e o cara. Você tem que se aproximar. Então o cara fala, eu sou o Daniel, eu tô aqui para conversar contigo, tá? Eu trabalho há tantos anos na polícia, minha idade é tanto, eu tenho família. Então é você se apresentar e criar um vínculo, criar uma conexão. E aí, dentro da estratégia do convencimento clássico, que é do Aristóteles, você tem 3 pilares. Primeiro é o ethos, depois o pathos e o logos. O que é isso? Ethos é o investimento que você faz na sua imagem, você tá falando com o cara.
Então, o policial, em vez dele chegar e falar, ó, eu sou policial, a casa vai cair, melhor tu largar. Não, ele muda a imagem dele para um amigo. Pô, tô aqui para te ajudar, cara. Você já sabe quem eu não sou um qualquer. Meu nome é Daniel, eu tô aqui conversando contigo. Então, você aproxima. Você muda a sua imagem. Apesar do cara estar fardado, ele não tá falando como fardado, ele tá falando como amigo. Eu tô aqui pro teu bem, entendeu? Então, quebra a barreira que tem entre um e outro, aproxima. O pathos é o quê? Isso é o ethos, né? Ethos é você investir na tua imagem. O pathos é você usar as emoções do cara para convencer. Então você chega pro cara e fala assim, cara, imagino que você tenha família também, né? Você já viu pessoas perdendo seus entes queridos e tal. Você já viu muitas situações dessas terminando mal. Então eu tô aqui para te ajudar para terminar bem, entendeu? Aí você muda de uma conversa, eu sou teu amigo, para uma conversa assim, você pode sair dessa feliz ou triste. Eu tô aqui para te fazer feliz. Aí você começa a manipular as emoções do cara. E o terceiro ponto, que é o logos, é como você constrói a conversa. É a parte lógica. É tipo o início, meio e fim de onde que você quer chegar, né? Então, um caminho pela linguagem, pela retórica é esse, né? Você mudar a sua imagem de um agente de segurança para um amigo, depois você usar as emoções dele, falar, cara, dependendo, vamos supor que é um policial mais veterano e você tem um policial antigo e um cara mais jovem. Fala, cara, ó, eu olho pra você, eu vejo meu filho, cara, entendeu? Então ele já não é mais policial, ele é pai. E sem o cara querer, ele já botou o cara na categoria de filho. E vai botando consciência nele. Isso. E o cara pode aceitar ou não essa categoria de filho. E ele vai perceber. Se ele aceitar, vai um passo pra frente, entendeu? Sim. E, pô, cara, eu olho pra você, vejo meu filho. Não sei se você tem filho, mas você é filho de alguém, né? Então, não sei se teu pai te deu atenção e carinho, mas eu tô aqui pra te dar atenção. Ó, eu tô 100% contigo aqui agora. Então a estratégia é essa, né? E o final é chegar no convencimento, que é ele concluir que a melhor coisa é ele seguir a opinião do locutor, como a gente chama, né? Mas também é meio bizarro, né? Porque o cara ali sabe, da mesma forma que o psicopata, ele consegue fazer alguém... Se ele for psicopata é difícil. Isso que eu ia te falar. É complicadíssimo. Porque é o seguinte... Se for psicopata, a negociação é o seguinte, cara, eu sei que você quer poder. Se isso terminar do jeito que você está fazendo, você vai ficar na pior escala de poder possível. Você vai estar totalmente tolhido de poder. Aí já é uma sedução do poder. A discurso é totalmente diferente. Entendi. Ele não vai aceitar ser filho, não vai aceitar ser amigo. É tipo assim, eu sei o ponto fraco dele. O ponto fraco dele é que ele é viciado em poder. Então eu quero convencer para ele que se ele fizer do jeito dele a situação, ele vai ficar totalmente desprovido de poder. Você vai ficar capacho dos outros. Aí ele, porra, então eu vou me ferrar mesmo. E se ele se sentir que tá sem poder, o que causa nele, cara? Aí ele começa a ficar... Ele começa a fazer... Agressivo. Ele não fica com medo nem triste. Ele faz conta. É como se fosse uma calculadora. Então ele começa a fazer conta de relação custo-benefício. Pô, realmente, se eu ficar nessa aqui vai ficar ruim pra caramba. Não é um jeito que eu gosto. Então, vou fazer outro cálculo. É como se fosse a mente do cara, um robô, uma máquina, entendeu? Aí é uma conversa totalmente lógica. Aí não é mais o ethos e o pathos, é só o logos. Você tem que montar um monte de estrutura lógica para convencer o cara que ele vai ficar sem poder. É totalmente diferente. Bizarro, cara. É bizarro. Certamente a doutrina de negociação policial passa por essas premissas. Eu agora fiquei curioso, eu nunca tentei para estudar isso aí. Porra, faz... especificamente o BOP, né? Eu não sei que linha que eles usam. Assim, tu é um camarada que tu conhece, né, da aula para essa parte militar. Sim. E tal, e você é bem conectado. Mas para quem tá em casa e talvez não saiba, em todos os estados é meio que um padrão. Quem negocia, quem gerencia a crise é o Batalhão de Operações Especiais. Né? Até por conta da... Como é que vocês chamam? Guerra psicológica? Operação psicológica. Operação psicológica, ele tem esse know-how, né? Exatamente. Uhum. Então, toda negociação dessa vai ter um policial do BOP fazendo esse papel. Sim. Né? Sim. Então, deve ser bacana e deve ser uma doutrina que sirva não só para o Rio, como para os outros BOPs. Né? Claro. E aí, tu estudando isso aí com toda a tua capacidade, você vai, certamente entender, mas vai estar nessa premissa que tu tá passando. Esse tipo de assunto é interessante porque o cara vai aprender a salvar reféns, mas ele pode aprender a conquistar uma mulher, ele pode aprender a fechar um negócio, ele pode aprender a vender um business. Então, é muito interessante que tem várias aplicações. E como existem diferença de cultura, por exemplo, do brasileiro para o europeu, do brasileiro para o americano, mas tem muita coisa que é
é fixo, né, no ser humano. Então você usa isso em qualquer lugar do planeta. Principalmente na área de vendas, comércio, publicidade, propaganda, né? Pô, mas é meio bizarro, né? Uma É meio vantagem bizarro. absurda, né? O cara é meio mestre da manipulação, Exato. né? Não transforma ele também num pouquinho... Num cara meio maquiavélico, né? Eu acho, não. Mas assim, tem como você manipular pro bem, né? Eu acho. Você convencer um cara a parar de beber, a não tratar mal os filhos. Sim. Dá pra usar isso pro bem. É como se fosse um bisturi, né? Bisturi pode salvar alguém ou matar. Depende de como você vai usar o bisturi, né? Entendo. Agora, isso na mão de um psicopata ferrou, meu irmão. É igual aquele filme O Livro de Eli, não sei se você lembra, que o Denzel Washington era cego, né? E aí ele tinha um livrinho e tal, e o cara do mal queria o livro era a Bíblia, né? Porque o cara do bem sabia que ele podia salvar o mundo com a Bíblia, e do mal sabia que ele podia dominar o mundo pro mal com a Bíblia. Sim. Então a Bíblia pode ser usada pro bem ou pro mal, dependendo do coração do cara, né? É como esse conhecimento, esse know-how aí, né? E isso é bem atual, né? Tem muita gente usando a Bíblia também pro mal. Também, né? Lógico, sempre. Dá pra usar fácil, pô. Qualquer coisa, né? O cara que é malandro mesmo, ele usa qualquer coisa pro mal, pô. É igual a ideia que eu falei da faca, do bisturi, uma arma. Sim. Você pode salvar ou matar, né? Exato.